Aí coloquem no caderno de vocês, resolução 432 do CONTRAN. E essa resolução, gente, ela traz pra gente a questão da fiscalização do uso do álcool, né, na direção do veículo automotor. A gente tem o artigo 165 do CTB, que ele fala da infração administrativa de conduzir veículo, né, com algum tipo de substância, né, que não é necessariamente um crime de trânsito, e a gente tem o crime de trânsito de dirigir o veículo sob uma condição de embriaguez, que está no 306 do CTB, tá? Então a gente vai tratar essas duas questões. E a primeira informação importante que pode cair em prova é que as fiscalizações, e aí essa resolução traz um dispositivo nesse sentido, a fiscalização ela deve ser rotineira, não é eventual. Então, se vier na nossa prova, a fiscalização de trânsito para fins de verificação de álcool na condução do veículo automotor é eventual? Não. É não habitual? Ela é rotineira, porque assim fala a resolução. Tudo bem? E a forma, daqui a pouco eu coloco no caderno, não precisa anotar não. E a forma que a gente tem de fazer essa verificação, ela basicamente para fins de alteração da capacidade psicomotora. Alteração da capacidade psicomotora. Ela tem 4 vertentes, né? O etilômetro, que é o prioritário, observação de prova. O etilômetro é o prioritário, ok? A alcoolemia, o que é alcoolemia? Exame de sangue, a verificação da quantidade de álcool no sangue, né? Os sinais, o que são os sinais? A verificação pelo agente de situações que possam conduzir à conclusão de que a pessoa está conduzindo sob efeito de álcool com a sua capacidade alterada. Fábio, que sinais são esses? Então eu estou lá fazendo a verificação de trânsito e aí chega lá o cara com um bafo danado na minha cara. Acontece isso? Esse é um sinal? O olho avermelhado é um sinal? O cara sai do carro assim, que nem a gente vê de vez em quando assim, é um sinal? Sim. Então, esses sinais, né, a capacidade de se locomover, o hálito, né, os olhos avermelhados, a fala enrolada, qual é o seu nome, cidadão? Né? O cara não consegue nem falar o nome na maioria das vezes, boa parte das vezes. Então, esses sinais são formas de verificação idôneas. Lembrando, outra questão de prova, a resolução fala em sinais. E quando a agente de trânsito está fazendo a verificação, um sinal só basta? Não. Sinais é mais de um, ok? Então vamos colocar algumas observações no nosso caderno. Coloquem assim, por favor. Esta resolução informa que a fiscalização de consumo de álcool ao volante deve ser rotineira. Aí sublinha a palavra rotineira. Quem quiser colocar em amarelo, coloque em amarelo. Aí abram um parêntese e coloquem entre parênteses. Não é eventual. Fechem parênteses, ok? Aí coloquem assim, para... Pode ser na mesma linha. Para
o agente verificar a alteração da capacidade psicomotora pode ser usado aí vocês vão colocar assim, ó, com sublinhado, 1, 2, 4 procedimentos. 1, 2, 4 procedimentos. O que significa isso, Fábio? Sem anotar agora. Tem que ser os 4? Basta um, ok? Então vamos lá. Coloca assim. 1, 2, 4 procedimentos. 2 pontos. Etilômetro. Etilômetro. Isso. Olha, vou escrever aqui. Ó, etilômetro. Com T, tá? Galera de trás também vai chegar bem? Etilômetro. O etilômetro é igual ao que, gente? A gente chama vulgarmente? Bafômetro. Etilômetro, que é o bafômetro. Aí vocês vão abrir parênteses do lado do etilômetro e vão colocar: é a forma prioritária. É a forma prioritária. O que é prioritária? É a primeira, é a mais importante, ok? Então, tem várias formas de verificar. Qual é a mais importante? Etilômetro. Se na prova vier falando da alcoolemia, tá certo? Se vier falando de sinais, tá certo? Se vier falando de exame toxicológico, tá certo? Não. Então, beleza. Fecha em parênteses. Segundo, alcoolemia. Alcoolemia. Está aqui no quadro. Vírgula. Sinais. Eles são 3? Oi? Não, 2 é alcoolemia ou 2? Sinais é 3. Agora, vírgula. Sinais. Que permitam a verificação sinais que permitam a verificação. Aí abre um parênteses. Deve haver mais de um. Deve haver mais de um. Verbo haver, né? Deve haver mais de um. Vírgula, como hálito vírgula, forma de andar vírgula, olhos vermelhos vírgula, fala enrolada vírgula, etc. Fecha em parênteses. E agora o quarto, né? E exames
Não. Terceiro. Etilômetro, alcoolemia e sinais. Terceiro, sinais. Agora, o quarto são os sinais, tá? Não, o quarto são os exames. E o quarto são os exames. E exames laboratoriais. E exames laboratoriais. Gente, o que são exames laboratoriais? Pode ser o toxicológico. O que é o toxicológico? Quando tira pelo, não é isso? Para verificar se houve, num período, normalmente 90 dias, se houve ingestão de alguma substância que gere dependência, né? Então, vamos colocar do lado de exames laboratoriais, abra um parênteses e coloque. Exemplo, toxicológico. Agora, gente, além disso, vamos lá. Vocês já devem ter visto pelo menos alguma matéria na televisão sobre isso. O cara sai, né? E aí, lógico, a informação dada pelo agente fiscalizador, ela tem valor? Tem. Lembra dos atributos do ato administrativo? Presunção de legitimidade, né? Presunção de veracidade. Então, o que o agente falou tem força, né? Mas vale a prova em vídeo? Vale, né? Vale a prova testemunhal? Eu estou lá fazendo a fiscalização e aí passa uma colega qualquer e fala assim, pô, testemunho, está valendo? Então valem também essas formas, tá ok? Oi? Tá, então vamos colocar essa observação. Coloque assim, também. Pode ser. Aí bota um ponto, bota assim, também são válidas outras provas admitidas em direito. Admitidas em direito. Vírgula, como os vídeos e a prova testemunhal. Tudo bem, gente? Aí, eu falei para vocês aqui, gente, está veloz? Quem está no primeiro dia aí, tá tranquilo? Tá? Sinaliza, tá, gente? Sempre a gente vai afinando. Então, olha só. Eu falei para vocês que um desses metodologias é a metodologia principal, é a prioritária. Qual é? Etilômetro. Etilômetro, não é? É a principal. Esse etilômetro, ele precisa estar aprovado pelo IMETRO? O que vocês acham? Sim. Ele precisa passar por verificação? Sim. E essa verificação é de quanto em quanto tempo? Anualmente. A nossa resolução fala que a verificação é anual. Não é semestral, não é trimestral, ela é anual. É uma possível questão de prova, tá? Então ele pode trazer, por exemplo, uma questão que eu ainda não vi, mas eu imagino que possa ser cobrada, que o etilômetro, como forma prioritária de fiscalização no trânsito, deve ser aprovado pelo IMETRO e possuir fiscalização regular e anual, tá certo? Tá certo. Se falar em outro período, estaria errado, ok? Então vamos colocar essa observação. Coloque assim, o etilômetro
vírgula, forma prioritária de fiscalização, vírgula, deve ser aprovado pelo Inmetro. Inmetro está aqui, tá, gente? Deve ser aprovado pelo Inmetro e ser verificado anualmente. Aí sublinhe, marquem em amarelo, o que vocês preferirem, tá? E ser verificado anualmente. Legal? Aí eu vou fazer uma leitura do artigo 3º, parágrafo 3º, que também tem observação importante. Não anotem ainda não. Olha o que fala aqui o artigo 3º, parágrafo 3º da resolução. Que fala assim, ó, se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora, a gente já falou dos sinais aqui, né? Na forma do artigo 5º, ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Então, olha só, o cara, pelos sinais, a gente já viu lá na fiscalização de trânsito que ele está comprometido, ok? Ele vai ser encaminhado para os exames. Vai ser necessário para eu, agente, autuar ele, aguardar o final dos exames? Não. Se ele for encaminhado e ele já apresentou sinais, o que a gente vai fazer? Já vai rolar a autuação administrativa, ok? Então essa observação é importante, nós vamos colocar, e eu encontrei uma questão sobre isso, tá? Então vamos colocar no nosso caderno assim, nos casos em que o agente apresentar sinais de alteração repetindo, nos casos em que o agente que eu falei, né? Agente aí, desculpa aí, vamos colocar agente condutor para ficar mais claro, tá? Agente condutor, dá uma puxadinha na seta aí, agente condutor, tá? Agente que eu digo aí, o agente que está dirigindo, o agente condutor. Como é que eu coloquei agora essa primeira frase? Apresentar sinais de alteração. Ou houver comprovação pelo etilômetro e ele for encaminhado pelo etilômetro e ele for encaminhado para os exames, vírgula, não será necessário aguardar os resultados
para que ele seja autuado. Para que ele seja autuado. Ok? E aí, eu vou fazer um quadrinho aqui. Quando eu peguei essa resolução, eu fiquei vendo a melhor forma, porque tem uma parte, que é uma parte chata, que é de memorização de índices para caracterização de infração administrativa e para crime de trânsito, né? Porque muda. Às vezes o cara bebeu um pouquinho, mas ele ainda não está no índice, para ele estar no crime de trânsito, de conduzir embriagado, ok? Então vamos ter as duas situações. Uma não inibe a outra. Então, se o cara, por exemplo, está no crime de trânsito, que ele está com uma quantidade X no organismo, automaticamente ele também vai ser autuado administrativamente, não é? Então, quando ele cometeu o crime de trânsito de embriaguez ao volante, o fato dele responder criminalmente inibe ou não inibe a infração administrativa? Não inibe, né? Aqui no texto está usada a palavra não elide, tá? Elidir é a mesma coisa que inibir, tá? Então não inibe a infração administrativa. E aí, a gente precisa saber essas concentrações. E eu fiquei vendo a melhor forma de trazer isso para vocês seria fazer um quadrinho aqui, simples, mas que já vai ajudar vocês na memorização e na compreensão desse tema, tá bom? Aí eu vou colocar no quadro aqui. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Copie, por favor, tá?
todos. Tem uma dúvida para mim? Fala. Você está falando sobre o álcool. Ô, professor, o que acontece? Nesse 0,5 miligramas, é 0,4 que é permitido, até 0,4. 0,5 em diante já é uma Isso. administrativa, já é infração Isso. administrativa. Então, esse sinalzinho aqui, tá? É maior ou igual, tá? Maior ou igual. Então, com 0,05, que nem o colega falou, já está numa situação aqui aferida pelo etilômetro como infração administrativa. E aqui como crime de trânsito, tá? A lei seca ela é específica mais para o caso de embriaguez, né? Mas se a pessoa não tiver embriagada, mas tiver usou droga, cocaína no caso, e está apresentando alterações, o agente pode também? Pode. Mas nesse caso vai ser de outra forma? Então, a pergunta do colega, pergunta boa do colega, tá? Do Júlio, olha só. E se for outra substância que não seja álcool, né? O agente vai poder tá aferindo isso, né? Não tem várias formas aqui de aferição? Então, o que acontece? Essas várias formas podem ser usadas pelo agente ali, né? Por vários motivos, tá? Eu podia até ir lá no processo final para explicar, mas o Rodrigo vai explicar melhor que eu, mas eu poderia ir no processo penal para falar que qualquer do povo poderá, quem quer que esteja em flagrante delito, e as autoridades e seus agentes deverão. Mas eu não vou nem por essa linha, eu vou pela linha que a fiscalização de trânsito, segundo o CTB, segundo as resoluções, ela não fica limitada ao uso de álcool, porque o trecho da lei fala álcool ou qualquer substância que determine dependência. Então, ele pode, com os instrumentos que ele tem à disposição, inclusive a remessa a exames, né? A exames toxicológicos, ele pode fazer essa verificação de outras substâncias que não sejam só o álcool. Porque, na verdade, o agente, de repente, nem tem um conhecimento da droga, mas o policial ele tem. Quando ele vê o cara drogado, ele vê a pupila delatada, a feição da face muda, sim, entendeu? Sim. Então, ele... Se ele verificar ele pode fazer essa tanto a incriminação por crime de trânsito, que provavelmente vai ser, né? Quanto para a situação de infração administrativa. Ok? Então esse sinalzinho aqui é maior ou igual, tá, gente? Para isso? Não, eu tô olhando para ela. Não, do Felipe vai ser quem tá ali. Então olha só, cuidado, tá, gente? O cara tá com qualquer concentração, aqui, gente, alcoolemia o quê? É no sangue, não é isso? Qualquer concentração no sangue. Quer dizer que ele está cometendo crime de trânsito? Não. Mas ele está numa infração administrativa? Qual é o artigo, lembra? 165, né? Está lá em cima, né? Está aqui em cima. 165. Lembra qual é a pontuação do gravíssimo? 165 traz a gravíssima, não traz? 7 pontos. 7 pontos. E o valor? 293 e 47. Tá? E 7 pontos. Tudo bem? Aos pouquinho a gente vai memorizando, né? Eu vou ter aquele telefone útil para vocês aí no último encontro, né? Memoriza devagarzinho, tá, gente? Porque vocês têm tempo. Lembra assim, a pontuação é fácil, né? 3, 4, 5 e 7, né? Não tem 6 pontos, não é? Começa pela leve. Grava a leve primeiro, ó. Tem muito 8 na leve, ó. 31. Se gravar o valor da leve, já tem acho que 25% de chance de você estar na prova. Né? Tranquilos? Então, atentos com essa tabela, né? Lembrando sempre disso, tá, gente? Se o cara está cometendo a infração de trânsito, necessariamente ele está no crime de trânsito. Mas se está cometendo crime de trânsito, ele vai estar na infração de trânsito. Ok? Legal? E esses índices aí tem que dar uma memorizadazinha.
Tudo bem? Fábio, o cara tá lá na hora, ele passou pela fiscalização, a fiscalização parou ele. Ele tomou um negocinho. Ele não quer fazer o exame. É direito dele? Então, o nosso ordenamento constitucional, ele fala sobre o direito à não autoincriminação, não é isso? Até no direito constitucional, a expressão feia, tá? Porque vem do latim, mas se vocês virem algum dia, acho difícil, mas se virem uma prova, não vão estranhar. Já viu isso na faculdade? Não. Já vi, não uma vez isso mesmo. Esse aí, a expressão em latim, cai para a prova de você ainda vai cair, mas cai em provas aí um pouco mais rebuscadas, né? Direito constitucional. Isso aqui é um termo no latim para falar que o indivíduo não precisa fazer prova contra si. Ele tem o direito a não autoincriminação. Tudo bem? Mas olha só, lembra que num encontro nosso aqui eu falei que lá no direito constitucional, os direitos constitucionais eles não são absolutos, eles são relativos, não é? Então, em algum momento, os valores jurídicos eles vão ser ponderados, vão ficar em choque. Às vezes, uma emissora de televisão, ela quer fazer uma matéria, uma imagem de uma pessoa. É o direito à informação, o direito constitucional? Sim. Mas o direito à intimidade da pessoa também é o direito constitucional? Sim. Não vai ter conflito sobre dois direitos constitucionais? Aqui, por exemplo, a gente vai ter a seguinte situação, ó. O cara tem o direito de não produzir prova contra si, não é? Mas e o direito à segurança da coletividade? Não é um direito constitucional também? O cara fala, não quero soprar o etilômetro não, e tá tudo bem, vou embora para casa. É assim que funciona? Não. Ele comete uma infração de trânsito. A infração de trânsito, artigo 165A. Então também é uma infração gravíssima nos mesmos moldes da infração do 165, ok? Tudo bem? O cara fala, não quero, tudo bem, mas o senhor vai ser autuado. Legal? Então vamos colocar a observação do nosso caderno. Tá fluindo bem, gente? Tá veloz ou tá devagar? Então tá bom. Então coloca assim. Conforme a resolução vírgula, para fins de autuação administrativa aí abre parênteses, coloca infração de trânsito abre parênteses, infração de trânsito, fecha em parênteses. Viu? Caso o condutor se recuse a passar a um procedimento vírgula, ele será autuado pelo artigo
Vou botar aqui no quadro, tá? 165A do CTB. 165A do CTB. Vírgula. Aí agora vocês vão sublinhar essa parte que eu vou colocar. Sem prejuízo da identificação dos sinais apresentados que possam configurar o crime de trânsito. Ponto. É importante frisar que o crime de trânsito do artigo 306 não 306 não elide, tá aqui no quadro, tá? Não elide aí abre um parênteses, coloque não inibe, que é a mesma coisa, tá, gente? Mas aí vocês já estão sabendo, não vai ter sufoco na hora da prova, né? Imagina, na hora da prova, eu estou lá fazendo aquecidão, pô, que palavra, mas o que significa isso? Será que dá para consultar aqui? Não, não dá, né? Não ilide, que é entre parênteses, não inibe a infração administrativa. Ok? Tudo bem, gente? Professor, então toda recusa ela vai se caracterizar como crime de trânsito. Como crime não, como infração administrativa. Tá. Aí se, além da recusa, vamos imaginar o seguinte, cara, vamos trazer um exemplo prático, tá? Qualquer concentração é infração de trânsito, não é? Sim. Eu bebi 2 cervejas. Tô bem, tô. Dependendo, né, não sei se a galera que bebe, tá, dependendo da resistência, uns com bem mais que isso para ter alguma alteração, né? Lucas, bebe você cerveja? Não precisa falar. E aí o que acontece? Bebi 2 latinhas lá. Tô bem, né? Aí cheguei lá, pô, no coisa, o cara, pô, senhor, só precisa soprar o etilômetro aqui. Aí eu vi ele falando, não vou soprar, né? E não está aparecendo nenhum sinal, não tem hálito, não tem língua enrolada, não tem olho vermelho, não tem nada, estou andando direitinho e tal. Ele fala o seguinte, então vou autuar o senhor no 165A, o senhor se recusou, beleza, tá valendo, tá valendo. Está no crime de trânsito, não tem outros elementos para colocar no crime de trânsito. Tá? Aí caso seja feito os exames e constatar, sim. Aí entra a parte do crime posteriormente. Isso aí, que aí vai para outra esfera, né? Ele mandou bem, ó. Então, tem a esfera administrativa, né, que é a infração de trânsito, que é o órgão, a gente vai ver mais à frente, ou o órgão autuador em determinadas situações, ou o órgão do registro do veículo, da CNH, e o crime de trânsito, que vai lá para o Poder Judiciário. Tá? Tranquilos, então? Porque aqui na infração está sem prejuízo da incidência do crime. Aí isso. ficou
Não, perfeito. E essa é uma abordagem, sem prejuízo. Sem prejuízo quer dizer o seguinte: Que não impede. não impede, não impede, não inibe, não ilide que haja crime, tá? Mas aí para ver crime vão ter que ter todos os fatores, né? Não só qualquer concentração, mas os outros sinais também. Ou a aferição pelos exames, né, posteriores que indiquem. Mas ele só vai mandar para aferição se ele vê algum sinal. Se apresentar sinal, tá falando aqui. Se ele vê algum sinal. Tá legal, gente? Tranquilos? Então, do crime a gente acabou também. Vamos falar das medidas administrativas. O Rodrigo já trabalhou CTB com a galera aqui já ou não? Já começou, né? Começou. É muito grande. É muito grande, né? O Rodrigo vai falar disso para vocês, tá, gente? E eu só vou falar porque, embora não seja meu tema, mas ontem eu fiquei com o negócio, lembrei do macete da minha época do estudo, talvez até vocês já conheçam. Lá no CTB vai ter penalidades e vai ter medidas administrativas. Já ouviram falar nisso? Sim. Tá. Ele já falou isso aqui, não? Não. Lembrando, em algum momento da vida, né? Quem estudou direito constitucional, beleza, quem não estudou também, pelo bom senso, vai matar. A pessoa pode ser condenada ou administrativamente ou judicialmente sem contraditório e ampla defesa? Não. Normalmente tem contraditório e ampla defesa, não é? Então, para eu ser penalizado, e aí eu estou ensinando a vocês raciocínio jurídico, tá? Se faltarem todos os elementos na prova, vocês vão raciocinar juridicamente, vão matar a questão. Se fala em penalidade, não é necessário que haja uma oportunidade de defesa de contraditório? Então a penalidade ela vai ser aplicada na hora? Não. Não, porque tem que oportunizar o contraditório e a ampla defesa, né? Então sempre que a gente falar em penalidade no trânsito, tá? Nós não vamos falar de medidas aplicadas pelo agente na hora, porque ele não vai ter oportunidade, não vai oportunizar ao motorista, ao condutor, de ter ampla defesa e contraditório. Tudo bem? Então, se eu falar em multa, a gente tem a oportunidade de se defender da multa? Sim. Sim. Então, é medida administrativa ou penalidade? Penalidade. Penalidade. Se eu falar em suspensão do direito de dirigir, veja a situação, eu estou lá, né, o cara me para e fala: senhor, seu direito de dirigir está suspenso agora. Vai para casa andando, pega uma bicicleta aí, pega um ônibus e se vira. É assim? Não. Ou eu tenho um processo? Tem processo. Então é uma penalidade ou é uma medida administrativa? Penalidade. Penalidade. E assim vai. Então vocês vão raciocinar juridicamente e vão matar as questões. Se cair na prova, ele vai cair. Tá? Vai cair. Vou falar para vocês que uma questão de penalidade de medida administrativa vai cair. Tá bom? Depois pode me cobrar isso. Ou em CTB ou em resolução. Se eu falar em advertência por escrito, também não é uma penalidade? Sim. E assim vai. Tem outras, tá, gente? Tem cassação da CNH, tem várias aqui. Mas não é o tema, eu só quero que vocês entendam isso e o que eu vou macetear. Quando eu falo em medida administrativa, são ações que o agente pode fazer no ato. Então o cara está conduzindo o veículo, está embriagado, né? Eu, agente de trânsito, posso fazer a retenção do veículo? Devo fazer, não é? A retenção do veículo é uma medida administrativa ou uma penalidade? Administrativa. Administrativa. Retenção do veículo. Estacionei meu carro na contramão. Na contramão não. Estacionei meu carro em cima de um bueiro. O agente de trânsito municipal vai lá. Ele pode remover o meu veículo? Botar no guincho? Está lá no CTB. Então é uma medida que o agente pode fazer na hora? Precisa de ampla defesa contraditória? Então a remoção é uma medida administrativa. Remoção do veículo. Estou carregando meu caminhão, passei na balança da NTT lá na rodovia federal,
e tem carga a mais. A gente já trabalhou uma resolução sobre isso aqui, né? Tem carga sobre essa lente. O agente ele pode fazer o transbordo do excesso de carga, retirar o excesso de carga para permitir a continuidade da viagem. Então, transbordo do excesso de carga. Então, juridicamente pensando, a gente consegue matar o que é penalidade e o que é medida administrativa. Vem na nossa prova lá. São medidas administrativas que podem ser praticadas pelo agente de trânsito no momento, exceto. Aí vem 5, uma é que não é. Pelo nosso raciocínio, a gente vai pensar, pô, o que precisa de ampla defesa contraditória? Exceto, então vai ser penalidade. Tranquilo? Mas, Fábio, porra, para eu fazer esse raciocínio na hora da prova vai ser difícil. Né? Não é difícil, é fácil, mas vamos imaginar, como é que eu vou ter uma outra forma? Aí a gente vai pelo macete. As medidas administrativas, gente, elas sempre começam pelo RET. Ok? Dei a volta ao mundo, né? Dei a volta ao mundo. Podia ser isso aqui, né? Direto, né? Aí vocês vão escolher o que é mais fácil, ok? Então, olha só. Se eu falei cassação do direito de dirigir, tá no RET? Não. Então é o quê? Penalidade. Suspensão do direito de dirigir. Penalidade. Tudo bem. Recolhimento da CNH. Medida administrativa. Olha lá, gente. Retenção do veículo. Medida administrativa. Começa com RE, não começa? Remoção do veículo. Recolhimento do veículo. Medida administrativa. Transbordo do excesso de carga. Medida administrativa. Começou com RE com T, é o quê? Medida administrativa. É isso aí. Tá legal? Começou com RE ou com T. Valeu essa, gente, ou não? Então coloque aí no caderno de vocês as medidas administrativas. Quem quiser anotar, tá? Quem quiser anotar? O artigo da medida administrativa é 269. O melhor do outro é 260. Acabei de olhar agora. 256. Coloque assim, as medidas administrativas. 269, né? Não, aí. É, 269, medida administrativa. É isso aí. As medidas administrativas previstas no CTB, as medidas administrativas de 269 mesmo, previstas no CTB, sempre começarão pelas iniciais RE ou T. RE ou T. Tá legal, gente? Com isso aí, vocês vão matar qualquer questão de medidas administrativas ou penalidade que cai em prova. A contrário, senso. Não começou com RE ou com T, não é medida administrativa, vai ser penalidade. Legal? Aí nós vamos colocar uma outra observação assim. Coloque assim. No caso do condutor que conduzir com concentração de álcool vírgula, terá
seu veículo retido aí abre um parênteses, retenção do veículo, fecha em parênteses, até que se apresente um condutor habilitado. Tá legal, gente? Então o cara está conduzindo o veículo lá, né? Foi pego com concentração de álcool. Beleza, retenção do veículo. É uma penalidade ou uma medida administrativa? Medida administrativa, o veículo está preso. Ó, Fábio, vai lá e chama o Crespo. Chama um amigo teu lá. Aí chega o Crespo lá, doidão também. Não, mentira, tá, gente? O Crespo não é, tinha que arrumar alguém, por exemplo. Chega o Crespo lá, também derrubadão, né? E tal, coitado, né? Pô, foi tão louco. E aí o que acontece? Crespo lá, chegou lá, foi. Ele também vai passar pelo exame? Sim ou não? Também, não faz sentido eu entregar o veículo para uma outra pessoa que esteja na mesma condição, não é? Então ele vai passar pelo exame também, tá? E aí, e se não chegar o cara, ou se ele chegar e for inabilitado, o que acontece? O veículo fica recolhido, haverá recolhimento do veículo, ok? Recolhimento é o quê? Medida administrativa ou penalidade? Recolhimento ao veículo. E aí, vai ser entregue para aquele cidadão um recibo. Então é mediante recibo, ok? Mediante recibo. Se na questão de prova vier sem recibo, ou com ou sem recibo, vai estar certo ou errado? Errado, tem que ter recibo. Ó, o senhor está me entregando seu veículo aqui, eu estou ligando o recibo, ok? Então vamos colocar na continuidade da nossa observação. Coloquem assim, por favor. Em caso de não se apresentar condutor habilitado, ou se este não estiver com condições de dirigir, o carro será recolhido ao depósito. Vírgula. Aí agora sublinhe, tá? Bota em amarelinho, vermelho. Mediante recibo. Mediante recibo. Normalmente a direção, a pessoa que não tem condição, ela também vai cometer infração grave, certo? Aí a gente vai vendo sempre ver qual é a natureza dessa infração, mas é uma infração entregar o veículo. Se for o proprietário, tem até um crime de trânsito. Não, a pessoa que retirou, foi lá, apresentou, retirou o carro, logo mais à frente, entregou para o outro que não tivesse condições de dirigir, infração de trânsito. Depois a gente pode até ver no CTB qual é a tipificação para a infração de trânsito, tá? Tranquilo, gente, então? No caso aí, professor,
aconteceu daquele jogador do Vasco, que ele foi parado, foi autuado, aí fica aquelas pessoas que ficam ali para cobram R$200, esqueci o nome daquele pessoal, pega o carro da pessoa e conduz até a casa da pessoa. Ele foi com ele, andou alguns metros, eles usaram um drone, foi acompanhando, ele desceu do carro e deixou o jogador pegar no volante de novo embriagado. Foi pego de novo. Foi 2 vezes autuado. É porque são 2 momentos diferentes, né? Aí é o que mais ou menos o caso que o Lucas perguntou aqui, né? Porque é o seguinte, no auto de infração, tá? A gente vai ver isso mais à frente, ele tem algumas informações primordiais no auto de infração, né? Coisas sobre o veículo e coisas sobre a autuação em si, tipo o momento, o motivo, né? Se forem captados sinais, tipo embriaguez, esses sinais têm que estar relatados no auto de infração também. Então, se é num outro momento, vai gerar uma segunda situação com outras repercussões, inclusive, a gente vai ver mais à frente. Além de constar como auto de infração também, por ter outra localidade e outro horário. Isso aí, outra localidade e outro horário que também vem no auto. São informações importantes do auto. 200 metros aí pegaram de novo ele, né? Infelizmente tem esse subterfúgio que a pessoa tenta usar, muitas vezes desconhecendo a lei, né? Passou até na televisão. Eu não estou lembrando, porque a notícia do Vasco passa pouco. Aí Obrigado, Flamengo. Obrigado, só para dar aquela amenizada. Mas é só. Mas beleza, é isso aí mesmo. Tranquilo, gente, até aqui? Vamos fechar a nossa resolução com 2 informações. Olha só, essa é importante. Não anota ainda não, que eu vou cuidar. Olha só, o documento da habilitação será recolhido pela gente, mediante recibo, ok. E ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação. Olha só a pergunta de prova. É o órgão do registro? Não. É o órgão responsável pela autuação, questão de prova, tá? Esse aqui é o feeling, gente. A gente tem que ver o que o examinador pode perguntar. Essa é uma pergunta. Responsável pela autuação. Aí, o que vai acontecer? Até que o condutor comprove que não está com capacidade desse motor alterada. Só que o cara, aí vem, caso o condutor não compareça ao órgão de trânsito responsável pela autuação em quantos dias? 5 dias, prazo importantíssimo. O que vai acontecer? O órgão responsável pela autuação vai enviar para o órgão de registro. Então, olha só, informações importantes. O documento fica com quem? O órgão de autuação ou o órgão de registro? De autuação. De autuação. O indivíduo tem prazo para chegar lá? Sim. Quantos dias? 5. E depois, se ele não se apresentar para receber, o que acontece? Vai para o órgão de registro. O órgão de autuação manda para o órgão de registro. Isso é uma questão de prova. Tá legal? Isso é uma potencial. Se for o mesmo órgão, não acontece isso. Fica ali dentro. Isso, se for o mesmo órgão de autuação de registro, não acontece isso, que ele vai ficar internamente. Moda, né? Legal? Tranquilo, gente? Vamos botar essa observação no nosso caderno. O recolhimento do documento de habilitação vai ficar agora vocês vão sublinhar, vão botar amarelo, aquela coisa toda, tá? No órgão responsável pela autuação. Responsável pela autuação. Vírgula. Que o manterá pelo prazo de 5 dias, que o manterá pelo prazo de 5 dias, vírgula, a partir do, vamos sublinhar agora, a partir do
cometimento da infração. A partir do cometimento da infração. Ponto. Caso o condutor não vá buscar neste prazo, vírgula, o órgão de autuação enviará para o órgão executivo de trânsito do registro. O órgão de autuação enviará para o órgão executivo de trânsito do registro. Tudo bem? Tranquilidade, gente? E a última coisa importante, lá no artigo 11, nas disposições gerais, fala assim pra gente: é obrigatória a realização de exame de alcoolemia, ok? De alcoolemia para as vítimas fatais de acidente de trânsito. Cuidado, né? Se falar etilômetro, vítima fatal, o cara já morreu, não pode soprar, não é? É alcoolemia, tá? Então, vítima fatal de acidente de trânsito, vai fazer alcoolemia? Vamos tirar o sangue dele. Tá legal? É obrigatória segundo a resolução. Tudo bem? Tranquilo? Vamos botar essa observação. Nos casos de vítimas fatais de acidente de trânsito, vírgula, é obrigatório o exame de alcoolemia. É obrigatório o exame de alcoolemia. Tudo bem, gente? Nós, naquela nossa metodologia para reforço, né? A gente acabou a resolução 432. Vocês receberam a bateria de questões? Vamos abrir para a gente trabalhar algumas questões aqui, só para reforçar o nosso conhecimento? Abram aí a questão de vocês. Mas eu vou falar aqui também. Quem não quiser abrir, a gente vai trabalhar no oral, tá bom? Julião, tranquilo?